Vamos iniciar então as videoaulas referentes ao Calc, que dentro do LibreOffice é o cara responsável pela criação de planilhas eletrônicas. Planilhas essas que tem muitas ferramentas, muitas funções, muitas coisas que vão poder ajudar você nas mais variadas atividades. Além disso, o Calc se relaciona muito bem, troca informações com os outros componentes que fazem parte do pacote LibreOffice. Tá certo? Então vamos dar uma olhada de uma forma básica no Calc para procurar entendê-lo melhor e depois a gente poder, com esse primeiro entendimento, poder avançar nos nossos estudos. Bora lá? Tá aqui o Calc aberto, tá certo? Eu tô com a apostila no outro monitor aqui, então a gente vai correndo a apostila e vou mostrando as coisas aqui. A interface do Calc ela é bem tranquila, conforme a célula que você estiver, ele vai estar mostrando. É uma planilha, a planilha é quase que como uma tabela formada por linhas que são numeradas, né? Linhas que são reconhecidas numericamente e colunas que são reconhecidas alfabeticamente. Então aqui, note que aqui nesse cantinho ele mostra que eu estou na célula F9. E aqui, se eu selecionar um grupo de células, ele vai sempre mostrar a informação da primeira, ou seja, a célula mais à esquerda e acima, e a última. Então ele vai mostrar aqui D3 até a célula G10. Eu clico com o mouse, clico seguro e arrasto. Eu seleciono uma sequência de células consecutivas. Agora, se eu clicar numa célula só, clicar com o Shift e clicar nessa outra, manter o Shift pressionado, eu faço a mesma coisa, sem precisar arrastar. Basta eu clicar numa célula e com o Shift clicar na última que eu quero, na mais à direita e abaixo. Agora, se eu clicar, manter o Ctrl, a tecla Ctrl pressionada, e eu clicar aqui, ó, note que eu vou fazendo uma seleção não adjacente. E aqui, que me mostra qual é a célula, ele sempre vai me mostrar a última célula selecionada. Tá ok? Então, dessa forma eu consigo selecionar células. Para quê? Para aplicar uma formatação, para fazer tarefas com aquelas células, tá certo? Aqui em cima eu tenho o nome do meu documento, não é da minha planilha. Tem muita gente que confunde, eu sempre bato nessa tecla. Isso daqui é um documento, tá? Fazendo uma analogia, eu não vou ficar fazendo analogia com o Microsoft Excel, não, tá? Mas só nesse momento. O Excel chama isso aqui de pasta de trabalho. O arquivo chama pasta de trabalho. E o LibreOffice eu acho que chama documento de planilhas, uma coisa assim, tá? Então isso não é uma planilha. Isso aqui é uma planilha, claro, mas o documento aqui em cima, ó, sem título 1, ele é um documento, ele é um arquivo, ele é um documento de planilhas, que pode conter uma ou mais planilhas, ok? Então, sempre que eu abro um novo, né, ele vem com sem título 1. E se eu vir aqui, arquivo, novo, e pedir uma... Ó, ele chama de planilha aqui, né? Não deveria, mas enfim. Ó, e ele abriu um outro que vai ser o quê? O meu sem título 2. E se eu abrir outro, sem título 3, sem título 4, e assim vai. Tá certo? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou dar um nome para ele, ou seja, eu vou salvá-lo. Vamos lá, arquivo, salvar. Como ele nunca foi salvo, ele vai jogar num lugar lá, tá? Então eu vou fazendo aqui, montando a apostila, porque eu tinha feito umas planilhas para poder montar a apostila. Eu vou chamar esse daqui de teste, tá? Teste Calc. Vamos chamar assim, teste Calc. Não tem problema. ODS é o formato padrão, mas eu poderia salvar ele, ó,
como OTS, um modelo de planilha. A gente já viu que, se você assistiu o curso lá do Writer, você viu eu falando sobre modelo. É a mesma coisa, tá? Ó, eu posso salvar aqui no Excel, tem 500 tipos de Excel aqui. Diff, DBase, documento HTML do Calc, eu posso salvar de várias formas, tá? Vamos deixar o padrão dele, vou salvar aqui, salvei. Então agora ele não é mais sem título 1, ele é testecalc.ods. Ok, agora eu vou pedir um novo, aqui, novo, planilha. Olha lá, sem título 1. Por que agora veio sem título 1? Porque eu não tenho nenhum sem título 1 aberto. Aí ele começa a numerar novamente, tá certo? Só para você entender isso. Bom, já salvamos, vamos usar ele aqui, sem problema nenhum. Tá, aqui eu tenho um menu. Arquivo, editar, exibir, que nem tem tudo quanto é coisa que a gente usa no computador tem menu, né? Depois eu tenho o menu, o que ele chama de barra de ferramenta padrão, né? Minha barra de ferramenta padrão, todas as ferramentas que eu preciso. Tem vamos olhar aqui, 4. Barra de ferramentas formatação, que é essa barra de ferramentas que eu utilizo para formatar. Por exemplo, vamos lá, eu vou fazer uma coisa, eu vou segurar o Ctrl, vou manter o Ctrl pressionado e vou rolar o botãozinho, aquele botãozinho do meio, o meu mouse tem aquele botãozinho do meio, acho que praticamente quase todos os mouses têm, né? E vou rolar para cima, tá? Tá certo? Eu rolei no lugar errado, aqui ó. Vou aumentar, só para deixar um pouquinho maior, tá? Bom, aqui eu vou escrever lá. Projeto Inclusão Digital. PID. E note que ele não coube na planilhazinha, ele ficou além. Aí eu vou botar aqui ó, no meio das duas e vou arrastar, vou clicar e vou arrastar para o lado, até eu ver que coube. Agora eu vou diminuir. Ah, eu não sei até onde que vai, eu vou dar um duplo clique. Pronto, ele já ajusta, tá certo? Eu dou um duplo clique e ele ajusta. Pronto, mas vamos deixar assim. Então, a planilha de a barra de ferramentas de formatação. Eu posso dar um negrito, ou não, posso trocar a cor, né? Vamos deixar aqui, ó, automático, fica pretinho. Eu posso mudar aqui, ó, ao centro, à esquerda, à direita. Então são essas formatações que eu vou fazer. Caso eu escreva um número aqui, ó, tá aqui o meu númerozão. Eu quero que esse número seja o quê? Um percentual? Não, eu quero que ele seja um número mesmo. Então tá aqui o número, ó, note que ele já colocou pontuação de milhar, né? De milhão e milhar, e 2 casas após a vírgula. Mas eu não quero, eu quero excluir a casa decimal. Excluir a casa decimal, pronto, já não é mais. Ou não, eu quero que ele tenha 4 casas após a vírgula. Então isso daqui serve para tudo que eu preciso. Bordas, estilos de bordas e bordas. Note que eu quero que essa minha célula ela tenha uma borda em cima e uma embaixo. Já tem, olha lá. Ah, mas a borda aqui ela me confunde. Não tem problema, porque tem essas linhas guias aqui que estão me confundindo. Eu particularmente não gosto disso, tá? Vamos lá. Exibir, cadê o exibir? Visualizar linhas da grade, ó. Eu gosto de trabalhar com as minhas planilhas assim, tá? Mas é questão de cada um tem a sua forma, aonde se sente melhor. Ah, tá certo. Agora esse daqui eu quero que tenha somente uma borda embaixo, certo? E eu quero que essa borda seja uma borda assim, ó, duplinha, sei lá, fino, espesso, espaço grande, sei lá o que é isso. Tá lá, ó. Ó, vou aumentar o zoom, tá? Pra gente poder ver melhor. Então, essa barra de formatação é que eu faço todas as formatações que eu preciso quando eu necessito, tá certo? Aqui, como eu já falei, é mostrada a caixa. Aqui eu tenho a minha barra de fórmulas. Então vamos lá. Vamos inserir uma fórmula aqui. Vou inserir uma. Depois a gente vai falar só sobre fórmulas e funções, tá? Mas só para mostrar. Ah, eu quero botar igual a essa célula aqui. Opa! Dividido por 2. Olha só. C4 dividido por 2. Igual. Tá lá. Pronto. Tá certo? Então tá bom.
barra de forma, cabeçalho de colunas, onde mostra as minhas colunas, cabeçalho de linhas, onde mostra as minhas linhas, a célula ativa, barra lateral, que ela está aqui. Não, é aqui, ó. Barra lateral, então vamos lá. Eu estou aqui, eu escrevi uma coisa aqui. PID. Então, se eu vir aqui, eu estou na célula, eu estou nesta célula, ou eu estou nestas células todas, ó. Note, eu vou selecionar, arrastar e depois com o CTRL pressionado, agora eu vou pressionar o CTRL, eu vou clicar aqui. Então eu fiz uma seleção disso tudo mais essa aqui. E eu vou dizer que elas são vermelhas. Então, ó, passo tudo a ser vermelho. Ah, eu quero negrito, tudo é negrito. Ah, eu quero que essa daqui do PID ela seja sublinhada, mas eu quero um sublinhado grossão, assim. Beleza, já ficou. Tá certo? Eu vou escrever aqui Brasil, porque o PID ele não entende pelo dicionário, ele fica botando aquilo ali só pra gente não se confundir. Ó, tá lá, ó, Brasil. Ah, muito legal. Eu queria uma sombra. Olha lá, sombreou. Ah, então eu não quero isso daqui, quero só a sombra. Então note que tem muita coisa que pode ser feito. Ah, mas esse daqui eu não quero nesse tamanho. Opa, ele é 10 pontos. Não, não quero. Eu quero que seja 32 pontos. Ó, tá lá, pronto. Pô, mas agora não coube. Ó, duplo clique. Pronto, já está lá. Então, eu tenho a formatação, isso aqui, ó, propriedades dessa célula e do que tem dentro dela. Eu tenho aqui também estilos, então eu tenho vários estilos. Eu tenho galeria para desenhos, para ícones, para outras coisas, tá certo? Então vamos lá, aqui. Status error, eu não sei o que é isso, tá, gente? Eu vou ser bem franco, vou dar um duplo clique para ver. Não, eu não sei o que é isso. Bom, mas eu tenho várias coisas aqui, tá? Depois eu vou ver isso aí direitinho. Aí eu tenho funções. Aqui foram algumas funções que eu estive usando, as funções recém-utilizadas, tá? Eu estive usando para montar a apostila, então por isso que elas aparecem aqui, tá bom? Então eu tenho essas coisas todas aqui nessa minha barra aqui. Eu gosto às vezes de deixar ela, ó, às vezes até, dependendo da planilha, eu até encolho o máximo mesmo, tá certo? Depois, a aba planilha, tá aqui, já vamos ver. E a barra de status, que mostra as coisinhas aqui. Bom, vamos lá. Aba planilha, o que eu vou fazer com ela? Se eu clicar nela, não acontece nada. Se eu der um duplo clique, opa, apareceu para eu renomear. Então, às vezes é muito interessante eu não ficar com planilha 1, planilha 2, planilha 3, né? Isso aí não... Eu tinha um amigo meu que ele fazia os textos, ele trabalhava lá na empresa onde eu trabalhei, e ele fazia os textos dele eram Doc 1, Doc 2, Doc 3, eu dizia, cara, como é que você vai saber depois qual que é o, né? Então, às vezes na planilha eu vou ter aqui, por exemplo, dados brutos. Então já criei uma planilha chamada dados brutos, mas eu quero trabalhar, eu vou trabalhar sempre com uma planilha em cada documento? Será que não é legal eu posso ler arquivos de outro documento dentro desse documento? Posso, mas será que não seria legal eu ter uma planilha de resumos aqui? Muito legal. Então como é que eu faço? No botão de mais eu adiciono uma planilha. Ou, vamos lá, mais, e a minha segunda planilha já está aqui. Eu vou até tirar um pouquinho do zoom. E essa segunda planilha eu vou botar aqui resumo. Então essa planilha é a planilha de resumo. E essa planilha é a planilha dos meus dados brutos. Tá certo? Depois a gente vai ver como é que eu leio de uma para outra. Isso aí tudo com calma a gente vai vendo. Esse aqui é só para a gente ter uma ideia da interface. Botão direito em cima de uma planilha ou botão direito em cima de outra planilha. Tanto faz, tá? É a mesma coisa. Inserir planilha, excluir planilha. Inserir um resumo. Vou inserir a minha planilha. Tá lá. Vou dar um duplo clique e vou chamar de resumo. Ele vai dizer, opa, peraí, resumo já existe, pô. Realmente, o nome não pode, então tá certo, então eu vou ter que usar resumo 2, porque eu vou trabalhar com 2 resumos. Não, realmente eu não quero 2 resumos, um resumo só já para mim já tá bom. Botão direito, excluir a planilha. Note que se eu quero excluir essa, eu clico com o botão direito nessa, tá, gente? Eu não vou excluir essa. Quando eu digo excluir, ele vai perguntar, você quer realmente excluir a planilha selecionada? Sim, eu quero excluir. Pronto, tá certo? Então, inserir uma planilha, excluo, renomeio, duplico essa planilha. Por que de repente é interessante duplicar uma planilha? Porque vai que eu montei algumas fórmulas, eu montei algumas coisas naquela planilha e
e eu preciso ter uma outra visão, mas eu só vou alterar poucas coisas. Muitas coisas estruturais eu não vou mexer. Então é mais fácil eu duplicar a planilha e trocar só aquilo que eu quero, tá certo? Se eu pegar essa planilha aqui de dados brutos, botão direito e duplicar a planilha, ele já duplicou dados brutos 2, ó, e ela é igual. Vou até botar ela para cá, ó, ela é igual a outra, tá certo? Botão direito, mover ou copiar uma planilha, posso mover para um outro documento, mover para onde? Mover para depois de algum lugar, mover para esse documento, ó, eu posso mover para um outro documento, ó, tá vendo? Posso mover, então eu posso criar a planilha aqui, essa aqui ela ficaria legal num outro documento, eu posso mover, ou até copiar, né? É mover ou copiar, ó. É mover ou copiar. Copiar, ela fica aqui e lá. Mover, ela sai daqui e vai para lá, beleza? Que mais? Proteger a planilha, eu consigo proteger uma planilha, proteger células, selecionar as células protegidas, eu posso fazer algumas, isso a gente vai ver essas interações depois, tá? Ocultar uma planilha, posso deixar a planilha oculta. Por que eu vou deixar uma planilha oculta? Vou deixar a planilha de resumo oculta. Pronto, ela não aparece aqui. Por quê? Poxa, a de resumo não foi o melhor exemplo, né? Mas tudo bem. Aqui, vamos lá. Ocultar, mostrar planilha. Opa, essa aqui ela tá. Por exemplo, vamos excluir essa, tá? Vou excluir. Aqui são os meus dados brutos. Eu já coloquei todos os meus dados brutos aqui, tudo que precisa. E aqui no resumo eu coloquei algumas funções, alguns botões, onde a pessoa que vai usar a minha planilha, que não sou eu estou montando a planilha para o local onde eu trabalho. E lá eu vou disponibilizar isso para pessoas utilizarem. Essas pessoas vão fazer, tá? Vão fazer clicando nos botões e vão ver os resultados. E eu não quero que isso aqui fique livre para elas, por exemplo. Então o que eu faço? Eu venho aqui, eu oculto a planilha. Olha só, quer ver? Ó, ocultei aquele. Então o resumo aqui continua funcionando. Note que aqui, quer ver? Vou fazer uma coisa bem rapidinha. Onde é que tá aqui? Visualizando, né? Mostrar a planilha, tá aqui. Mostrar. Eu vou botar aqui, ó. Vou botar uma função, tá? Depois a gente vai ver essa função, tá? Eu acho que é ponto e vírgula. Aqui, tá? Ó, a cada enter que eu dou, a cada... Deixa eu ver, F5? Não. Aqui, deixa eu ver, aleatório entre 10 e 100. É isso daí. Tá? Se eu vir aqui... certinho, 57. Se eu der um enter, tá certo, é isso aí. Aqui eu tava vendo aonde que é. Por exemplo, se eu mexer um pouquinho aqui, se eu fizer qualquer alteração na planilha, ele executa. Então tá mudando. Beleza, agora de resumo eu vou dizer que isso daqui é igual. Essa célula ela é igual a essa célula aqui. O que eu fiz? Eu disse que era igual, vim pra cá e vim pra cá. E agora eu dou um enter. Pronto, olha lá. Ó. Mas se eu alterar aqui, ó, ele muda. Beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no dado bruto, vou ocultar essa planilha. E olha só, eu só tenho essa planilha. Mas se eu cliquei no botão solicitando uma resposta, por exemplo, olha lá, a minha resposta veio. Então, a minha outra planilha, mesmo estando oculta, ela continua existindo e funcionando normalmente. Tá entendendo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou, ó. Então, isso aqui continua funcionando, beleza? Deixa eu ver aqui mais. Visualizar as linhas de grade, né? Ou não, ó. Então, eu posso, no botão direito, eu posso visualizar as linhas de grade. Se eu vir aqui mostrar a planilha e pegar dados brutos, ó, a dados brutos não tem linha de grade, mas essa daqui tem. Então eu posso por aqui também não mostrar a cor da aba. Oh, isso aqui é interessante. Eu quero que a cor da aba seja, sei lá, cores do tema, sei lá, cor da aba eu não entendi muito bem, mas enfim. Depois eu vejo isso, tá? Eventos de planilha, isso depois a gente vai ver com calma. Tá certo? Então, eu tenho, essa daqui é a minha interface, é onde eu vou trabalhar a minha interface normalmente, certo? Montar tudo o que eu preciso. Exibir, eu acho que é barras de ferramenta. Olha só, quais são as barras de ferramentas que estão disponíveis, que estão apresentadas na tela? A formatação e a padrão. A padrão e a formatação, só. As outras não estão.
e aqui elas estão travadas. Eu vou destravar a barra para vocês verem o que vai acontecer aqui nesse cantinho aqui, ó. Quer ver? Cadê? Barras de ferramentas, travar. Olha só. Aí eu vou ter que reiniciar o LibreOffice, tá bom? Beleza. Vai perguntar se eu quero salvar, eu vou dizer que eu quero salvar. Aí ele está reiniciando, me trouxe lá, tá? Me trouxe lá, não preciso ir nem ir naquele lá. Olha lá a barra de ferramenta aqui, ó. Agora eu posso pegar e fazer assim, ó. É esquisito, né? Eu acho bastante esquisito isso, tá? Ó, eu joguei uma lá, tá vendo? Eu joguei uma lá e a outra ficou aqui, tá vendo, ó? Então, vou trazer essa para baixo. Ó, agora ficou como era antes. Então, eu não gosto disso, tá? Mas, claro, eu sou obrigado a mostrar. Barra de ferramenta eu deixo sempre travado. E aí eu vou ter que reiniciar o LibreOffice novamente. Tá certo? E não há problema em reiniciá-lo, né? Cuidem só, né? Então aqui, exibir barra de ferramenta. Então eu posso aqui ver as barras de ferramentas que eu quero. Eu vou trabalhar agora com figuras, então eu quero ver as barras de ferramenta de figuras. Tá lá, minha barra de ferramenta de figuras já apareceu, já está aqui sendo mostrada. Eu não preciso mais dela. Exibir barra de ferramenta, figura, não me mostre mais, por favor. Tá certo? E aí a gente ainda tem várias questões e várias outras coisas aqui da interface que eu não vou me alongar demais para o vídeo não ficar muito extenso. Vamos mais rapidinho, perdemos mais um tempinho só pra gente, que aí eu vejo mais umas coisas para ficar as coisas mais ou menos centralizadas. Então vamos lá. Aqui eu vou botar aqui aqui, vou copiar da apostila. Opa, aconteceu aqui. Cidade, aqui. Bairro 1, aqui vai ser 12 casas, exatamente como está na apostila lá. 3,6, aqui eu vou botar, vou aumentar, vou botar um 22, e aqui eu vou botar segunda-feira, e aqui eu vou colocar segue, tá? Eu acho que o segue ele também pega. Vamos lá, ó. Então, como é que eu faço para 11? Seleciono, olha, vem uma alça de preenchimento aqui, tá vendo, ó? Ó, fica até um maisinho. Se eu vir para cá e arrastar, ele vai fazendo 12, 13, 14, 15, ele vai aumentando. Se eu pegar aqui e com o Ctrl, manter o Ctrl pressionado e soltar, ele não atualiza, tá bom? Ele não faz, beleza? Então tá. Agora aqui, ó, quando eu faço isso, ó, o que que acontece? Ó, não tô com o Ctrl, tá? Ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ele fez. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, ele não manteve ele não usa o maiúsculo, tá? Aliás, o Calc não faz diferenciação entre maiúsculas e minúsculas, tá? Casa, para ele, é igual a casa, tá? Ó, cidade é um texto, ele é um texto, não tem o que. Vou incrementar o que? Vou botar cidade, estado, país, planeta? Não, né? Cidade, cidade. Bairro 1, ele é coisa. Ele mexeu no que pode ser incrementado. Os números, ó, 12, 13, aqui 3,6, 4,6, 5. Ele não foi para 3,7, 3,8. Ele aumentou, foi sempre no inteiro, tá certo? Isso é o que faz com que a gente consiga, de repente, às vezes, montar, né? Eu preciso colocar lá, ó, segunda-feira eu tenho que fazer uma programação. Então eu escrevo só segunda e arrasto, ele preenche o resto. Tá certo? Então, vamos parar por aqui e para a próxima aula a gente vai começar a ver, então, as funções, ok? Obrigado pela atenção.